Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar vocês para, a partir desse momento, adorar a Deus conosco. Meu nome é Alex, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Jardim, que fica aqui na interseção entre os bairros Jardim de Alá e Rimarim, Cariacica, na rua Moacir Ribeiro, que é conhecida aqui como Rua da Feira. Tem uma farmácia chamada Rio Farma na esquina. Eu estou aqui com a Daiane, com o Gabriel, com o Samuel, que estão conosco, e nós vamos adorar juntos a partir desse momento. A palavra de Deus no Salmo 103 nos convida a render a nossa vida em adoração ao nosso Deus. Diz Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor. Todos nós estamos aqui, ó Deus, não porque merecemos, não há qualquer obra meritória em nós, mas estamos aqui porque pela tua graça o Senhor nos redime, nos perdoa, nos reconcilia contigo. E assim que nós estamos aqui, ó Deus, com o coração arrependido, mas ao mesmo tempo nos apropriando pela fé da tua graça, do teu amor, para render a nossa vida em adoração, ó Deus. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
queria compartilhar com você hoje uma reflexão sobre o sofrimento. Essa semana eu estava lendo um livro de meditações que o Ronaldo Lidório, pastor e missionário, fez. E logo no início do livro ele fala sobre o fato de nós estamos vivendo numa época em que o sofrimento se tornou universal. Todos os países do mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, em graus diferentes, intensidades diferentes, mas o mesmo sofrimento. E antes de começar a fazer a reflexão bíblica, eu queria indicar para vocês alguns bons livros sobre o sofrimento, para quem quer ler sobre o sofrimento. O primeiro é um livro de um missionário chamado Stanley Jones, um missionário metodista, em que ele escreveu esse livro chamado Cristo e o Sofrimento Humano. E eu queria destacar desse livro a desconstrução que o Stanley Jones faz sobre as respostas fáceis para o sofrimento. Então são muito boas as desconstruções, as críticas que ele faz, as respostas fáceis que nós construímos para tentar amenizar ou atenuar ou responder ao sofrimento humano. O segundo livro é esse livro de John Piper, chamado Sorriso Escondido de Deus. O fruto da aflição na vida de John Bunyan, William Cooper e David Bryan. Esse capítulo desse livro sobre William Cooper eu já li umas 3 vezes, porque ele fala sobre alguém que conviveu com o sofrimento não apenas por um período limitado, pequeno de tempo, mas conviveu com uma depressão crônica durante toda a sua vida. Então é um excelente livro para ler também. E os 2 últimos que eu queria indicar são de C.S. Lewis. O primeiro chama O Problema do Sofrimento. Nesse livro C.S. Lewis aborda o tema sofrimento de fora, a partir de... Ele vai construindo, fazendo construções filosóficas, racionais, para tentar explicar o sofrimento a partir de uma perspectiva cristã. Mas C.S. Lewis tem um outro livro chamado Anatomia de uma Dor, um luto em observação. E diferente desse primeiro livro, aqui C.S. Lewis não fala do sofrimento a partir de fora, ou a partir de proposições racionais e filosóficas. Aqui ele fala do sofrimento como alguém que sofre. Ele tinha perdido a sua esposa com câncer, então ele fala do sofrimento a partir de lamentos, como os salmos de lamentos que nós temos na Bíblia. Então ele fala do sofrimento como um grande sofredor, e não como alguém que discute filosoficamente o sofrimento. Então são bons livros para quem deseja se aprofundar. Eu queria refletir sobre o sofrimento a partir da história de José, que está lá do capítulo 37 ao capítulo 50 da nossa Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, do começo e das origens. Então eu queria falar sobre o sofrimento a partir de conceitos, de abstrações. A Bíblia está recheada de histórias. Jesus compartilhou muito das suas convicções, dos seus ensinos sobre o reino de Deus, não a partir de conceitos e abstrações, mas a partir de histórias que eram conhecidas como parábolas. E a Bíblia tem muitas histórias, e através dessas histórias elas nos ensinam como compreender a vida a partir da perspectiva de Deus. Então a história de José é uma história de drama humano, de sofrimento, de drama familiar. Então eu queria falar sobre como transformar o sofrimento num bem a partir da experiência de José, que é descrita aqui no livro de Gênesis. Eu vou ler o final da história, que está aqui no capítulo 50, dos versículos 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na
verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. A Bíblia diz que o seu pai tinha ele como um filho preferido entre os demais filhos. Seu pai lá fez uma túnica e deu a ele, não aos seus irmãos. A Bíblia diz que José ele também se aproveitava de ser o filho preferido e ele ficava vigiando os irmãos, entregava os irmãos para o pai. Então a Bíblia diz que um erro na educação familiar gerou ruptura e muito ódio na família de José, porque diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo e não a amá-lo a partir dessa preferência do seu pai por ele. Quando José tinha 16 anos de idade, a Bíblia diz que seus irmãos tramaram contra ele. Diz que seus irmãos o pegaram no caminho, quando ele estava distante do seu pai, e o venderam para mercadores de escravos. E ele saiu ali da sua terra e ele foi para o Egito. Chegando ao Egito, a Bíblia diz que ele, como um escravo, foi vendido a um egípcio chamado Potifar. Só que o sofrimento de José não terminou ali, o sofrimento dele, pelo contrário, o sofrimento dele aumentou, porque a Bíblia diz que a esposa do seu senhor se interessou por ele e tentou agarrá-lo. E a Bíblia diz que José se recusou a cair naquela tentação e ele fugiu. Só que quando seu marido chega em casa, ela conta uma outra versão, como se José tivesse tentado violentá-la. E a Bíblia diz que o seu marido acredita nela e José, de escravo, passa a ser escravo e prisioneiro, onde ele passa um bom tempo, até que a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, 14 anos depois que ele tinha sido levado da casa dos seus pais, a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, ele interpreta os sonhos de Faraó, e a partir dali Faraó começa a colocá-lo como o segundo homem do Egito, e a sua história começa a ser reconstruída. No Egito ele casa, no Egito ele ganha um novo nome, no Egito ele tem filhos, e quando ele tem o primeiro filho, ele diz: olha, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer de toda a minha dor e da casa do meu pai. E a Bíblia diz que aqui, só que a Bíblia diz que um longo tempo depois, José reencontra os seus irmãos. Era a oportunidade de vingança, era a oportunidade dele vingar todo o mal que seus irmãos lhe fizeram. Só que a Bíblia diz que em vez de vingar, José perdoa. E José cuida dos seus irmãos. Então a história de José para nós é uma história de um personagem bíblico que transformou o sofrimento num grande bem. Alguém, logo no início do isolamento social, alguém compartilhou uma história comigo e disse assim: olha, que bênção, porque nós vamos sair desse sofrimento melhores do que nós entramos nele. Só que a história real, infelizmente, é de que nem sempre nós saímos do sofrimento melhores do que nós entramos nele. Às vezes nós saímos do sofrimento amargos, pessoas endurecidas, pessoas infelizes. Às vezes nós saímos do sofrimento cheio de ódios no coração, por causa do sofrimento que nós passamos. Às vezes nós saímos do sofrimento cínicos, não acreditando em mais nada, em mais ninguém. Mas a Bíblia ensina que nós podemos vivenciar a experiência de José. José viu o sofrimento, não a partir do sofrimento em si, mas ele viu o sofrimento a partir da perspectiva da providência e do cuidado de Deus. Deus tinha um projeto em tudo aquilo. Deus nunca deixou de governar e de controlar a sua vida. Então, quando nós vemos o sofrimento a partir da perspectiva de Deus, nós damos um sentido ao nosso sofrimento, um propósito. E aí nós podemos transformar sim o sofrimento num grande bem. Lá no Salmo 119, Davi diz assim: foi-me bom ter eu passado pelo sofrimento para que aprendesse os teus decretos. Jó, no final do seu livro, vai dizer que
que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele diz agora, mas agora os meus olhos te veem. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que nós consolamos as pessoas, confortamos, apoiamos, fortalecemos, com o mesmo consolo com o qual nós fomos consolados quando nós passamos por semelhante dor e semelhante sofrimento. Então sim, nós podemos sair melhores do sofrimento. Nós podemos transformar o sofrimento em amadurecimento pessoal. Podemos sair pessoas mais compassivas, mais misericordiosas. Mas nós precisamos ver, como José, o sofrimento a partir da perspectiva de Deus, a partir da providência, dos cuidados e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, eu rogo a Deus que eu e você saiamos melhores desse sofrimento. Que nós possamos, como José, ver o sofrimento a partir da perspectiva da aliança, da redenção, do Deus que controla, governa e conduz as nossas vidas. E às vezes permite ou faz com que nós passemos por determinadas experiências que vão nos fazer crescer como pessoas, que vão às vezes nos tornar pessoas mais compassivas. Porque às vezes, para compreender a dor do outro, nós precisamos passar por semelhante dor. Spurgeon, num dos seus livros, disse que certa vez alguém estava num trem, um rapaz, e ele estava com a perna sobre o banco. E ele disse que um inspetor do trem passou ali e ordenou que ele tirasse a sua perna. E ele não conseguiu convencer o inspetor a continuar com a sua perna sobre o banco. E aí depois que o inspetor foi embora, esse rapaz diz assim, ele só fez isso porque ele nunca quebrou a perna em 2 lugares. Então às vezes nós somos duros, impiedosos com as pessoas, moralistas, porque às vezes nós não passamos por experiências semelhantes. E sim, o sofrimento pode nos tornar melhores, pode nos tornar mais sensíveis, mais humanos, mais compassivos e mais misericordiosos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão rica em experiências para edificar a nossa fé e a nossa vida. E rogamos que todos aqueles que estão passando por um período de sofrimento possam sair deles melhores. Como José saiu melhor do seu sofrimento, para que cada um possa experimentar a tua presença, o teu consolo, o teu conforto, e como Paulo vai dizer na sua carta, depois nós que saímos do sofrimento, possamos consolar as pessoas com o mesmo consolo com o qual fomos consolados pelo Senhor. Abençoe, Deus, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que elas possam experimentar a presença do Senhor, e que elas possam, pela fé, se apropriar do exemplo e da história de José. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.